O espelho do banheiro tinha uma rachadura que ia do canto superior direito até o meio. Estava ali há semanas, mas Raquel não se dera ao trabalho de substituí-lo. Algo naquela linha irregular cortando seu reflexo parecia apropriado naqueles dias. Mãe, não consigo achar minha camiseta azul. A voz de Léo, de 11 anos, ecoou do corredor. Raquel fechou os olhos e contou até 3 antes de responder. Você checou na secadora? Eu disse que lavei roupa ontem. Fazia 4 meses que Marcos havia se mudado. 4 meses sendo mãe e pai para Léo e para Lívia, de 16 anos. 4 meses esticando seu salário de professora para cobrir uma hipoteca que era para 2 rendas. 4 meses fingindo que estava tudo bem sempre que alguém perguntava. Não está lá. Léo gritou de volta, a frustração evidente em sua voz. Raquel suspirou e foi até a lavanderia, onde encontrou a camiseta azul bem em cima da pilha na secadora. Ela a pegou e foi para o quarto de Léo, encontrando-o sentado no chão cercado por roupas espalhadas. Bem na secadora, como eu disse, ela entregou-lhe, tentando manter o cansaço fora de sua voz. Ah, ele murmurou, vestindo-a rapidamente. Desculpa. Raquel bagunçou o cabelo dele. Tudo bem. Só se apresse ou vamos nos atrasar. A rotina matinal continuou como sempre, e café da manhã apressado, checagens de última hora nos deveres de casa, a busca frenética por chaves que de alguma forma sempre acabavam debaixo de uma pilha de correspondências. Eles chegaram ao carro com apenas 5 minutos de atraso, o que Raquel considerou uma vitória. Enquanto levava Léo para a escola, ela olhou para ele no retrovisor. Ele estava quieto, olhando pela janela com uma expressão séria que nenhum garoto de 11 anos deveria usar com tanta frequência. Tudo bem, amigão? Ela perguntou. Ele encolheu os ombros sem olhar para ela. Pai ligou ontem à noite quando você estava no banho. Disse que talvez não consiga vir neste fim de semana. Raquel apertou o volante com mais força. Ele disse por quê? Coisas do trabalho, Léo respondeu, a voz sem emoção. Ele disse que compensaria. A raiva familiar subiu no peito de Raquel, mas ela a engoliu. Tenho certeza que sim, ela disse, sabendo o quão vazias as palavras soavam. Depois de deixar Léo, Raquel ficou no estacionamento da escola por um momento, a testa encostada no volante. Ela se atrasaria para sua primeira aula, mas precisava daqueles poucos segundos para se recompor. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua irmã, Janaína, café depois do trabalho? Você não pode dizer não, não te vejo há semanas. Raquel sorriu fracamente. Janaína tinha sido seu porto seguro em tudo, oferecendo ajuda com as crianças, trazendo o jantar quando Raquel não conseguia cozinhar, e nunca pressionando demais quando Raquel se recolhia. Claro. 16h30 no bar do Carlos, ela respondeu. O dia na escola se arrastou. Raquel deu suas aulas de português no piloto automático, discutindo o Dom Casmurro com alunos do ensino médio mais interessados em seus celulares do que no simbolismo de Machado de Assis. Ela já amara ensinar, encontrando propósito em abrir jovens mentes à literatura. Agora era apenas mais uma coisa pela qual ela tinha que passar. Durante seu intervalo para o almoço, Raquel checou seu e-mail e encontrou um do advogado de Marcos sobre a casa. Eles queriam discutir a venda e a divisão dos lucros. O estômago de Raquel se contorceu. A casa era a única coisa estável que as crianças tinham, e a ideia de tirá-los de lá novamente a deixava doente. Quando sua última aula terminou, Raquel pegou suas coisas e foi encontrar Janaína. A cafeteria estava movimentada, mas sua irmã já havia reservado uma mesa de canto e acenou para ela. Você está péssima, Janaína disse sem rodeios enquanto Raquel se sentava. Obrigada. Exatamente o que toda mulher quer ouvir. Não estou dizendo para ser má. Estou preocupada com você, Raquel. Raquel olhou para seu café. Marcos talvez não apareça neste fim de semana. De novo. E agora o advogado dele está falando em vender a casa. Janaína esticou a mão pela mesa e apertou a dela. O que seu advogado disse? Para eu considerar. Os valores dos imóveis subiram, e o dinheiro ajudaria com um lugar menor.
Mas você não quer vender. Não é mais sobre o que eu quero, disse Raquel. É sobre o que é prático. Elas conversaram por 1 hora, Janaína oferecendo conselhos sólidos misturados com ocasionais alfinetadas em Marcos que fizeram Raquel sorrir apesar de si mesma. Quando finalmente se despediram, Raquel se sentiu um pouco mais leve. Em casa, ela encontrou Lívia na cozinha fazendo macarrão. Sua filha havia começado a fazer o jantar algumas noites por semana sem que pedissem, uma das muitas maneiras pelas quais ela havia se esforçado desde o divórcio. Oi, mãe, Lívia disse, mexendo o molho. Estou fazendo aquela coisa com pão de alho que você gosta. Raquel largou a bolsa e abraçou Lívia por trás, apoiando o queixo no ombro da filha. Quando você cresceu tanto? Lívia se recostou no abraço. Alguém tinha que crescer, ela disse, sua tentativa de piada não escondendo totalmente a verdade por trás dela. Depois do jantar, quando as crianças já estavam na cama, Raquel sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. Os números não batiam, não importa quantas vezes ela os calculasse. Algo teria que ceder. Ela pegou o telefone e abriu o contato de Marcos. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada por um longo momento antes de ela o abaixar novamente. Em vez disso, ela abriu o laptop e digitou empregos de meio período para professores ou na barra de busca. O espelho rachado no banheiro mostrava-lhe um reflexo quebrado há meses. Talvez fosse hora de parar de se ver dessa maneira. Talvez fosse hora de juntar os pedaços e criar algo novo, e algo que talvez não fosse perfeito, mas seria inteiro à sua própria maneira. Raquel fechou o laptop e respirou fundo. Amanhã, ela ligaria para seu advogado e discutiria opções para manter a casa. Amanhã, ela procuraria maneiras de aumentar sua renda. Amanhã, ela daria um pequeno passo à frente. Por aquela noite, porém, ela se permitiu sentir o peso de tudo, lágrimas silenciosamente escorrendo pelo rosto enquanto ela estava sentada sozinha à mesa da cozinha, cercada por contas e pelos restos da vida que ela pensara que duraria para sempre. O alarme tocou às 5h30 da manhã, e Raquel gemeu ao estender a mão para silenciá-lo. 3 semanas em sua nova rotina, e as manhãs não haviam ficado mais fáceis. Ela se arrastou para fora da cama, vestiu suas roupas de ginástica e pisou na ponta dos pés pelos quartos das crianças. O chão da sala de estar se tornou sua academia improvisada enquanto ela seguia um vídeo de treino em seu tablet, o volume mal audível. O exercício não era para entrar em forma, e embora esse fosse um bom efeito colateral, era sobre reservar 30 minutos que pertenciam exclusivamente a ela antes que as demandas do dia começassem. Quando ela terminou, suada e um pouco mais desperta, Raquel tomou um banho rápido e começou o café da manhã. O cheiro de café encheu a cozinha enquanto Lívia entrava cambaleante, o cabelo despenteado e os olhos ainda pesados de sono. Bom dia, Lívia murmurou, pegando uma caneca. Tem ovos e torradas, disse Raquel, deslizando um prato para ela. Léo já levantou. Lívia balançou a cabeça. Bati na porta, mas ele só grunhiu para mim. Raquel verificou a hora. Vou buscá-lo. Precisamos sair em 20 minutos. No quarto de Léo, ela o encontrou enterrado sob cobertores, apenas o topo de sua cabeça visível. Vamos, amigão. Hora de ir para a escola. Não estou me sentindo bem, veio a resposta abafada. Raquel sentou-se na beira da cama dele. O que não está se sentindo bem? Minha barriga. E minha cabeça. Ela colocou a mão na testa dele. Sem febre. Léo, está acontecendo alguma coisa na escola? Esta é a 3ª vez este mês que você diz que está doente. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Raquel pensou que ele pudesse ter voltado a dormir. Então, em uma voz pequena, Lujosa disse que os pais dele se divorciaram porque a mãe dele era chata. Ele disse que provavelmente foi por isso que o pai foi embora também. O coração de Raquel afundou. Ah, Léo. Isso não é. E agora você está sempre cansada e séria. Não ri mais. As palavras a atingiram como um golpe físico. Ela puxou o cobertor para ver o rosto dele, os olhos avermelhados e evitando os dela.
Seu pai e eu tivemos problemas que não tinham nada a ver com você, Olivia, ela disse suavemente. E você está certo, eu não tenho rido muito. Mas isso não significa que seja para sempre. Promete? Os olhos dele finalmente encontraram os dela. Eu prometo. Agora venha comer alguma coisa antes que a gente se atrase. Aquela conversa permaneceu com Raquel o dia todo, durante suas aulas e reunião de professores. Será que ela estava tão absorta em sobreviver que havia esquecido como viver? Será que as crianças haviam perdido ambos os pais de maneiras diferentes? Depois da escola, em vez de ir direto para casa, Raquel dirigiu até o centro comunitário onde viram um folheto sobre cursos noturnos. O saguão estava movimentado com pessoas vindo e indo de várias atividades. Posso ajudar? Perguntou uma mulher simpática na recepção. Estou interessada na vaga de meio período, Raquel respondeu. Para o programa de educação de adultos. A mulher, Diana, de acordo com seu crachá, e sorriu. Momento perfeito. Acabamos de perder nosso instrutor de escrita criativa. Você tem experiência? Raquel assentiu. Eu dou aulas de português no ensino médio, e costumava dar oficinas de escrita antes de ter filhos. Maravilhoso! São apenas 2 noites por semana, terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30. O pagamento não é incrível, mas... Está ótimo, Raquel interrompeu. Preciso da renda extra e, sinceramente, preciso de algo para mim também. Ela preencheu a inscrição na hora, e Diana prometeu ligar no dia seguinte. Enquanto Raquel dirigia para casa, sentiu uma pequena faísca de entusiasmo e a primeira que sentia em meses. Quando ela entrou pela porta, a casa estava estranhamente silenciosa. Encontrou Lívia na mesa da cozinha, com livros espalhados ao redor. Onde está Léo? Pai buscou ele, Lívia disse sem desviar o olhar do dever de casa. Ele ligou e disse que queria levá-lo para jantar para compensar ter faltado no fim de semana passado. Raquel largou a bolsa. Ele não me ligou. Lívia encolheu os ombros. Ele disse que te mandou mensagem. Raquel checou o telefone e encontrou uma mensagem de Marcos enviada durante sua reunião, levando Léo para jantar. Volto até às 20 horas. Ela segurou a frustração. A coparentalidade ainda era um território novo, cheio de erros e falhas de comunicação. Pelo menos Marcos estava fazendo um esforço com Léo. Está com fome? Ela perguntou a Lívia. Podíamos pedir pizza. Lívia olhou para cima, surpresa. Numa terça-feira? Você sempre diz que comida pronta é só para os fins de semana. Estou tomando uma decisão executiva para mudar as regras, disse Raquel, pegando o telefone. Além disso, tenho novidades. Candidatei-me a um emprego de meio período ensinando escrita criativa no centro comunitário. Sério? Lívia fechou o livro. Que legal, mãe. Elas comeram pizza na mesa da cozinha, e Raquel se viu contando histórias de seus tempos de faculdade, quando liderava grupos de escrita e sonhava em publicar um romance. Lívia ouviu, fazendo perguntas e rindo das memórias mais embaraçosas de Raquel. Você deveria escrever de novo, Lívia disse enquanto limpavam os pratos. Você fica com um olhar no rosto quando fala sobre isso, de como se estivesse mais desperta, ou algo assim. Raquel parou, com um prato na mão. Talvez eu vá. Naquela noite, depois que Léo voltou do jantar com Marcos cheio de histórias e um novo boneco de ação, Raquel sentou-se à sua escrivaninha pela primeira vez em anos. Ela abriu um documento em branco e começou a digitar apenas alguns parágrafos sobre uma mulher em uma encruzilhada. Não era muito, mas parecia destrancar uma porta que estivera fechada por muito tempo. No dia seguinte, Diana ligou para oferecer a ela a vaga de professora. Raquel aceitou imediatamente e passou o intervalo do almoço reajustando o calendário familiar para acomodar a nova rotina. Janaína concordou em ficar com Léo nas noites de aula, e Lívia insistiu que era velho o suficiente para ficar sozinha em casa por algumas horas. Na sexta-feira, Raquel tinha seu primeiro plano de aula preparado e havia contatado sua advogada sobre lutar para manter a casa.
Os números ainda eram apertados, mas com a renda adicional e alguns ajustes no orçamento, talvez fosse possível. Quando a manhã de sábado chegou, Raquel surpreendeu as crianças anunciando que iriam à feira em vez de fazer tarefas. Mas e a roupa? Léo perguntou, confuso com a quebra na rotina. A roupa ainda estará lá quando voltarmos, disse Raquel, pegando a bolsa. Quero pão de canela e ar fresco. Na feira, eles passearam por barracas de legumes, pão caseiro e artesanato local. Raquel comprou flores para a mesa da cozinha e um gasto desnecessário que parecia estranhamente importante. Enquanto caminhavam de volta para o carro, com os braços cheios de sacolas, Léo avistou um artista de rua tocando violão. Ele parou para assistir, batendo o pé no ritmo. Podemos ficar para uma música? Ele perguntou. Raquel assentiu, e eles ficaram sob o sol ouvindo a música. Quando Léo espontaneamente começou a dançar, seus movimentos desajeitados arrancando sorrisos dos transeuntes, Raquel sentiu uma risada borbulhar de algum lugar profundo dentro dela. Ela não conseguia se lembrar da última vez que havia rido assim, de plena e sem restrições. Léo sorriu para ela. Você prometeu que riria de novo, ele disse. Raquel o puxou para um abraço. Pois é. Os passos adiante eram pequenos, e um emprego de meio período, uma prática de escrita timidamente retomada, um sábado na feira em vez de se afogar em tarefas. Mas pela primeira vez desde que Marcos havia partido, Raquel podia ver um caminho surgindo através dos destroços, levando não de volta ao que foi perdido, mas para algo novo e indefinido. Algo que poderia, com tempo e cuidado, se tornar inteiro. A primeira noite de Raquel ensinando no centro comunitário a deixou com um tipo agradável de exaustão. A sala de aula estava cheia de uma mistura eclética de pessoas e um contador aposentado que queria escrever romances de mistério, um estudante universitário tímido trabalhando em poesia, uma mulher de meia-idade documentando a história de imigração de sua família. O entusiasmo deles era contagiante. Como foi? Janaína perguntou quando Raquel buscou Léo em sua casa. Bom. Muito bom, na verdade, Raquel disse, surpresa com o quão verdadeiro aquilo parecia. Esqueci o quanto gosto de ensinar adultos. Eles estão lá porque querem, não porque o Estado diz que eles têm que passar em português. Você está diferente, Janaína observou. Mais parecida com a sua antiga você. Raquel sorriu. Não acho que posso ser minha antiga eu novamente. Mas talvez esteja encontrando uma nova versão que funcione. Em casa, Lívia estava acordada apesar da hora tardia. E então, ela perguntou assim que Raquel entrou pela porta. Eram todos aspirantes a romancistas? Algum gênio oculto? Raquel riu. Apenas pessoas comuns que amam palavras. Embora haja um cara, o Bernardo, que escreve ficção científica que é realmente bem fascinante. Ela tirou os sapatos. Como foi tudo por aqui? Bem. Terminei meu trabalho de história e fiz o Léo fazer o dever de casa de matemática. Ele só reclamou por uns 20 minutos, o que é um novo recorde. À medida que as semanas passavam, as noites de terça e quinta-feira de Raquel se tornaram um tempo sagrado. Ela ansiava pelas discussões, pelos exercícios de escrita, pela maneira como os rostos de seus alunos se iluminavam quando liam algo de que se orgulhavam. O dinheiro extra ajudava nas contas, mas era a redescoberta sensação de propósito que importava mais. Sua própria escrita também havia se tornado um hábito regular, 30 minutos todas as manhãs antes do treino, as palavras fluindo mais facilmente com a prática. Ela não tinha certeza no que estava se transformando, mas o ato em si parecia curativo. Uma quinta-feira no início de dezembro, Raquel estava arrumando suas coisas depois da aula quando Bernardo se aproximou de sua mesa. Ele tinha seus 40 e poucos anos, com olhos gentis e uma maneira de falar ponderada que fazia todos na aula ouvirem atentamente. Eu queria te agradecer, ele disse. Seu feedback na minha última peça realmente me ajudou a descobrir o que estava faltando. Raquel sorriu. Sua escrita é forte. Você só precisava deixar seus personagens respirarem um pouco. Escute, alguns de nós íamos tomar um café naquele lugar do outro lado da rua. Gostaria de se juntar a nós? Raquel hesitou.
Ela tinha sido cuidadosa em manter uma distância profissional de seus alunos, embora todos fossem adultos e este não fosse um ambiente escolar formal. É só café, Bernardo acrescentou, como se estivesse lendo seus pensamentos. Como um agradecimento por ser uma ótima professora. Ela verificou o relógio. Janaína concordara em ficar com Léo até às 21h30. Claro, ela disse finalmente. Parece bom. A cafeteria era quente e convidativa depois do ar frio de dezembro. Raquel sentou-se com Bernardo, Mariana, essa mulher escrevendo sua história de família, e Cris, um bombeiro trabalhando em um livro infantil ou em uma mesa de canto. A conversa fluiu facilmente da escrita para livros que amavam para suas vidas diárias. Então, o que te levou a ensinar escrita? Mariana perguntou a Raquel. Sempre amei. Dou aulas de português no ensino médio durante o dia, mas isso é diferente. Mais liberdade criativa. E você tem filhos, certo? Bernardo perguntou. Você mencionou um filho e uma filha. Raquel assentiu. Léo tem 11 e Lívia 16. Eles são a razão pela qual eu precisava desse trabalho de meio período, na verdade. O orçamento de mãe solteira não é brincadeira. Concordo, disse Cris. Minha ex e eu nos separamos no ano passado. Fazer malabarismos com os horários é como resolver um cubo mágico de olhos vendados. A conversa mudou para os desafios da coparentalidade e da reconstrução após o divórcio. Raquel se viu compartilhando coisas sobre as quais raramente falava, de como as noites de sexta-feira eram solitárias, a preocupação constante com dinheiro, a culpa de como o divórcio havia afetado as crianças. A parte mais difícil é sentir que perdi minha identidade, ela admitiu. Como se eu fosse apenas uma lista de tarefas ambulante agora. Bernardo assentiu. Depois que minha esposa faleceu, eu me senti assim por muito tempo. Apenas seguindo em frente. Escrever me ajudou a encontrar o caminho de volta. O simples reconhecimento de uma luta compartilhada trouxe um conforto inesperado. Quando Raquel percebeu que precisava ir, quase uma hora havia passado em poucos minutos. Enquanto se agasalhavam para enfrentar o frio, Bernardo a acompanhou até o carro. Foi bom, ele disse. Deveríamos fazer de novo algum dia. Raquel sentiu um arrepio de algo que não experimentava há anos. Não era bem atração ou não apenas isso, de mais conexão. A possibilidade de alguém a ver como mais do que uma mãe, uma professora, uma ex-esposa. Eu gostaria, ela disse. Na terça-feira seguinte, Bernardo estava esperando com um café para ela antes da aula e 2 colheres de açúcar, certo? Percebi da última vez, e Raquel aceitou com um sorriso que parecia novo em seu rosto. Em casa, as mudanças estavam acontecendo de maneiras sutis. Léo havia entrado para o clube de ciências da escola e voltava para casa falando animadamente sobre seu projeto de construir carrinhos movidos a energia solar. Lívia havia começado a receber amigos novamente, enchendo a casa com risadas adolescentes que estavam ausentes há muito tempo. Certa noite, Raquel chegou em casa do supermercado e encontrou Lívia sentada à mesa da cozinha com um garoto que Raquel reconheceu como Tiago, da aula de matemática. Mãe, este é o Tiago, Lívia disse, com as bochechas ligeiramente coradas. Estamos trabalhando em cálculo. Prazer em conhecê-la, senhora Silva, Tiago disse educadamente. É senhora Mendes agora, na verdade, Raquel corrigiu gentilmente. Ainda parecia estranho dizer isso em voz alta. Mas você pode me chamar de Raquel. Depois que Tiago saiu, Lívia ajudou a guardar as compras. É estranho? Ela perguntou de repente. Ter seu nome antigo de volta. Raquel considerou a pergunta. Um pouco. Mas também parece certo, como se estivesse recuperando algo que sempre foi meu. Lívia assentiu. Acho que é legal. Ela fez uma pausa, parecendo reunir coragem para suas próximas palavras. Eu vi você mandando mensagem para alguém ontem à noite. Você estava sorrindo para o seu telefone. Raquel sentiu o rosto esquentar. Estava? Mãe. Tem alguém que você gosta? Tudo bem se tiver. Somos apenas amigos, disse Raquel.
O nome dele é Bernardo. Ele está na minha aula de escrita. Lívia levantou uma sobrancelha. Amigos que te fazem sorrir para o telefone como uma adolescente? Não é, e a gente não. Raquel tropeçou nas palavras. É complicado. Por causa do pai. Em parte. E por causa de você e do Léo. Não quero confundir as coisas ou apressar nada. Lívia colocou a caixa de cereal na despensa e virou-se para a mãe. Mãe, você passou o último ano cuidando de todo mundo. Talvez esteja tudo bem deixar alguém cuidar de você por uma mudança. A sabedoria nas palavras de sua filha pegou Raquel de surpresa. Quando Lívia havia se tornado tão perspicaz? Tão madura? Naquela noite, quando Bernardo mandou uma mensagem perguntando se ela queria tomar um café antes da aula na quinta-feira, Raquel respondeu sim antes que pudesse pensar demais. O encontro, se era um encontro, Raquel admitiu para si mesma, foi fácil de uma forma que ela não esperava. Eles conversaram sobre livros e ensino e o trabalho de Bernardo como engenheiro. Ele fazia perguntas sobre a escrita dela e realmente ouvia as respostas. Quando as mãos deles se roçaram ao pegarem um guardanapo, nenhum deles se afastou muito rápido. Gosto de passar tempo com você, Bernardo disse enquanto caminhavam para a aula. Gostaria de fazer isso mais vezes, se você estiver aberta a isso. Raquel respirou fundo. Eu também gostaria. Mas preciso ir com calma. Meus filhos têm 16 e 11 anos, não são bebês, Bernardo apontou. E eles sabem que estamos juntos. Não é tão simples, disse Raquel. Ainda estou estabelecendo limites depois do divórcio. Não posso simplesmente ter uma vida? As palavras saíram mais ríspidas do que Bernardo provavelmente pretendia, mas ainda assim a atingiram. Isso não é justo, Raquel disse baixinho. Bernardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você está certa. Me desculpe. Só sinto sua falta quando não estou com você. A tensão se dissolveu, mas o problema subjacente permaneceu. Raquel estava construindo uma nova vida pedaço por pedaço, tentando equilibrar suas necessidades com a estabilidade de seus filhos. Bernardo, viúvo há 5 anos e sem filhos, vivia com menos restrições. Quando ele foi embora naquela noite, Raquel ficou na porta observando as luzes traseiras de seu carro desaparecerem na rua. A excitação de um novo amor estava colidindo com a complicada realidade de sua vida, criando falhas que poderiam se aprofundar ou ser cuidadosamente navegadas. Ao se virar para entrar, Raquel se perguntou qual caminho eles tomariam e se a base que haviam construído era forte o suficiente para suportar a pressão. O telefonema chegou em uma tarde de terça-feira enquanto Raquel corrigia trabalhos durante seu período de planejamento. O número da escola de Léo piscou em sua tela, causando-lhe um sobressalto de preocupação. Senhora Mendes? Aqui é a enfermeira Lúcia da Escola Municipal Parque Feliz. O Léo caiu durante a aula de educação física e machucou o pulso. Achamos que pode ser uma torção ou possivelmente uma fratura. Raquel já estava juntando suas coisas. Estarei aí em 15 minutos. Ela ligou para a secretaria para organizar a cobertura de emergência para sua última aula, então mandou uma mensagem para Bernardo para avisar que não conseguiria ir à aula de escrita naquela noite. Enquanto dirigia para a escola, ela ligou para Marcos. Não consigo sair agora, ele disse depois que ela explicou a situação. Estou no meio de uma reunião com um cliente. Ele pode precisar ir à emergência, Marcos. Confio em você para resolver isso, ele respondeu. Só me mantenha informado. Raquel segurou uma resposta frustrada. Ela encontrou Léo na enfermaria, pálido e segurando o pulso contra o peito. Oi, amigão, ela disse suavemente, ajoelhando-se ao lado dele. Deixa eu ver. O pulso estava inchado e já estava começando a ficar roxo. Léo fez uma careta quando ela o tocou gentilmente. Está doendo muito, mãe. Eu sei. Vamos levá-lo para ser examinado. A sala de espera da emergência estava lotada, e demorou quase 1 hora antes que eles fossem atendidos. Os raios-x confirmaram uma pequena fratura que exigiria um gesso por pelo menos 4 semanas.
Bem a tempo para as férias, Léo disse sombriamente enquanto o médico enfaixava seu braço em um gesso azul. Agora não posso nadar na casa do lago do vovô. Você ainda pode ir, Raquel o tranquilizou. Você só terá que ter cuidado e usar uma capa à prova d'água para o gesso. Léo balançou a cabeça. Não quero ir se não puder nadar e andar de canoa e tal. Vai ser chato. Quando chegaram em casa, já passava das 7, e Raquel estava exausta. Lívia havia feito o jantar de macarrão com molho pronto, mas Raquel estava muito grata para se importar com a simplicidade. Pai ligou, Lívia disse enquanto comiam. Eu disse a ele que Léo estava bem. Obrigada, Raquel disse. Ela se virou para Léo. Você quer ligar para ele depois do jantar? Léo empurrou o macarrão em seu prato. Não muito. Raquel levantou uma sobrancelha. Ele está preocupado com você. Se ele estivesse preocupado, teria vindo ao hospital, Léo murmurou. As palavras pairaram no ar, pesadas com a decepção da qual Raquel tentava protegê-lo. Ele estava em uma reunião importante, amigão. Não podia sair. Ele nunca pode, Léo disse, então mudou de assunto abruptamente. Bernardo pode me ensinar a jogar xadrez? Ele disse que ensinaria na próxima vez que viesse. A mudança foi tão repentina que Raquel demorou um momento para se ajustar. Tenho certeza que ele ficará feliz em fazer isso. Talvez neste fim de semana? Depois que as crianças estavam na cama, Raquel ligou para Marcos. Léo está bem, ela disse. Fratura leve, gesso por um mês. Coitado, Marcos disse. Ele está sentindo muita dor. Deram-lhe alguns analgésicos infantis. Ele ficará bem. Ela fez uma pausa. Ele não quer mais ir para a casa do lago. Diz que não será divertido com um gesso. Isso é ridículo. Claro que ele ainda pode se divertir. Houve uma pausa. A Melina está realmente ansiosa para conhecer melhor as crianças. A pressão não dita era clara, Marcos queria Léo na casa do lago para facilitar seu novo relacionamento. Raquel sentiu uma onda de proteção. Se ele mudar de ideia, ótimo. Mas não vou forçá-lo a passar as férias fazendo atividades das quais não pode participar plenamente apenas para que sua namorada possa brincar de família feliz. As palavras saíram mais ásperas do que ela pretendia, mas o dia havia esgotado sua paciência. Isso não é justo, Marcos disse. A Melina não está tentando te substituir. Eu não disse que estava. Mas os sentimentos de Léo importam aqui, não os planos dela. Depois que a ligação terminou, Raquel sentou-se à mesa da cozinha, a casa silenciosa ao seu redor. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Bernardo. Como está o Léo? Você precisa de alguma coisa? A simples oferta de apoio trouxe lágrimas aos seus olhos. Estamos em casa. Ele está bem. Só cansado. Posso levar o café da manhã amanhã? Aqueles pães de canela que vocês dois gostam? Raquel sorriu em meio às lágrimas. Isso seria incrível. Bernardo chegou na manhã seguinte antes da aula, trazendo não apenas pães de canela, mas café para Raquel e uma pequena caixa para Léo. O que é isso? Léo perguntou, examinando o pacote com a mão boa. Abra e veja, Bernardo disse. Dentro havia um conjunto de marcadores especiais projetados para decorar gessos. Estes são a prova d'água, Bernardo explicou. Então você ainda pode tomar banho sem estragar sua arte. O rosto de Léo se iluminou. Legal. Mãe, você pode desenhar algo no meu gesso? Depois da escola, Raquel prometeu. Precisamos sair em 10 minutos. Enquanto Léo ia pegar sua mochila, Raquel se virou para Bernardo. Obrigada por isso. Ele encolheu os ombros. Não é grande coisa. Meu sobrinho quebrou o braço há alguns anos, e esses marcadores fizeram sucesso. Não apenas pelos marcadores. Por ter aparecido. A expressão de Bernardo suavizou. É o que as pessoas fazem quando se importam umas com as outras, Raquel. Elas aparecem.
A simples verdade disso permaneceu com Raquel o dia todo. Por meses após o divórcio, ela havia conseguido tudo sozinha, convencida de que pedir ajuda significava falhar de alguma forma. Mas a presença de Bernardo, consistente, solidária, sem assumir o controle, se estava ensinando-lhe uma lição diferente. Naquele fim de semana, ele veio como prometido para ensinar Léo a jogar xadrez. Raquel observou da cozinha enquanto eles se sentavam à mesa da sala de jantar, Bernardo pacientemente explicando o movimento de cada peça enquanto Léo ouvia atentamente. Ele é bom com o Léo, Lívia observou, ajudando Raquel a preparar o jantar. Ele é, Raquel concordou. Mas você ainda está preocupada, Lívia disse, sua perspicácia pegando Raquel desprevenida. O que te faz dizer isso? Lívia encolheu os ombros. Você fica com esse olhar às vezes quando ele está aqui. Como se estivesse esperando que algo dê errado. A percepção era desconfortavelmente precisa. Apesar de meses se aproximando de Bernardo, parte de Raquel permaneceu cautelosa, esperando o outro sapato cair. É complicado, ela disse finalmente. Quando algo que você pensou que duraria para sempre se desfaz, é difícil confiar novamente. Mas o pai foi quem foi embora, Lívia apontou. Não você. É preciso 2 pessoas para fazer um casamento funcionar, disse Raquel. E 2 para deixá-lo desmoronar. Lívia ficou em silêncio por um momento. Eu costumava pensar que era sua culpa, ela admitiu. Você estava sempre tão estressada e séria nos últimos anos. O pai era o divertido. A confissão a atingiu, mas Raquel sempre suspeitara. Eu sei. Mas agora eu entendo melhor, Lívia continuou. Você estava estressada porque estava fazendo tudo. E agora que o pai foi embora, você está realmente menos estressada de algumas maneiras. Como se pudesse finalmente ser você mesma em vez de tentar ser perfeita o tempo todo. Raquel abraçou a filha, com a garganta apertada pela emoção. Quando você ficou tão sábia? Lívia riu. Tenho uma boa professora. A conversa permaneceu com Raquel, ressurgindo mais tarde naquela semana quando Bernardo sugeriu que eles falassem sobre o futuro. Tenho pensado, ele disse enquanto caminhavam pelo parque depois do jantar. Meu aluguel termina em 3 meses, e não tenho certeza se devo renovar. O coração de Raquel acelerou. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu poderia procurar um lugar mais perto de você. Não para morarmos juntos, ele acrescentou rapidamente, percebendo a expressão dela. Apenas, e mais perto. Para que a viagem não seja sempre um problema. Raquel parou de andar, tentando organizar seus sentimentos conflitantes. É um grande passo, Bernardo. É, ele concordou. Mas acho que estamos indo para um lugar bom, Raquel. Você não acha? A pergunta pairou entre eles, carregada de esperança e incerteza. Raquel pensou na observação de Lívia, em seu próprio medo persistente de ser ferida novamente, na vida que estava cuidadosamente reconstruindo peça por peça. Preciso ser honesta com você, ela disse finalmente. Eu gosto de você. Muito. Mas ainda estou descobrindo quem sou depois do divórcio, ainda aprendendo a ser mãe solteira, ainda encontrando meu equilíbrio. E tenho medo de apressar as coisas antes de estar pronta. O rosto de Bernardo caiu um pouco, mas ele assentiu. Eu entendo. Mas, Raquel continuou, pegando a mão dele, isso não significa que eu não te quero na minha vida. Apenas significa que preciso de tempo. Tempo eu posso dar, ele disse, apertando a mão dela. O quanto você precisar. O chão sob eles estava mudando, mas ao contrário das mudanças sísmicas do divórcio, esse movimento parecia orgânico, como a evolução natural das estações. Raquel estava aprendendo que a mudança nem sempre significava perda, que a incerteza poderia conter possibilidade, assim como medo. Mais tarde naquela noite, ela sentou-se à sua mesa trabalhando em sua escrita. O que havia começado como um exercício terapêutico havia evoluído para algo mais estruturado, uma série de histórias conectadas sobre mulheres reconstruindo suas vidas após várias perdas. Sua professora a encorajara a enviar uma para uma revista literária, e embora a ideia a aterrorizasse, Raquel estava considerando-a.
Enquanto digitava, as palavras vinham mais facilmente do que antes, fluindo de algum lugar recém-acessível dentro dela. Ela estava escrevendo sobre linhas de falha e as rachaduras que se formam quando as vidas mudam de direção, e a força surpreendente que pode surgir desses lugares quebrados. A primavera floresceu com oportunidades inesperadas. A história de Raquel, aquela que sua professora de escrita encorajara a enviar, foi aceita por um pequeno, mas respeitado, jornal literário. O e-mail de aceitação chegou em uma terça-feira de manhã enquanto ela se preparava para a escola. Mãe! Lívia chamou do outro quarto. Seu telefone não para de vibrar. Raquel checou a notificação, esperando uma mensagem de Bernardo ou talvez da escola. Em vez disso, encontrou um e-mail que fez seu coração disparar. Temos o prazer de informar que sua história Linhas de Falha foi aceita para publicação. Ela leu 3 vezes para ter certeza, então soltou um som entre risada e soluço. O que há de errado? Léo perguntou, aparecendo na porta com a mochila já nas costas, o gesso agora coberto de assinaturas e desenhos coloridos. Nada de errado, Raquel disse, enxugando os olhos. Aconteceu algo bom. Minha história vai ser publicada. Aquela sobre a senhora que constrói casas? Léo perguntou. Raquel tinha lido partes para ele, cuidadosamente editando os temas mais adultos. Essa mesma. Que legal! Léo disse. Isso significa que você é uma escritora de verdade agora? Raquel riu. Acho que sim, de certa forma. A validação veio em um momento em que outros aspectos de sua vida também estavam se solidificando. Sua posição de professora de meio período havia sido estendida para o próximo semestre com um pequeno aumento. O advogado finalmente havia chegado a um acordo com Marcos que lhe permitia ficar com a casa em troca de uma porção ligeiramente menor de suas economias de aposentadoria, de uma troca que Raquel estava feliz em fazer pela estabilidade que proporcionava aos filhos. E então havia Bernardo. Fiel à sua palavra, ele não a pressionara por mais do que ela estava pronta para dar, mas o relacionamento deles havia se aprofundado, no entanto. Ele encontrara um apartamento a 15 minutos de distância em vez de 1 hora, mudando-se no fim de semana anterior com a ajuda de Raquel e das crianças. Você está nervosa para hoje à noite? Janaína perguntou durante o café da manhã de sábado. Raquel assentiu. Apavorada. O que eu estava pensando, concordando com um jantar com as 2 famílias. Bernardo havia sugerido uma refeição para apresentar seus pais e irmã a Raquel e seus filhos. Eles vão te amar, ele a assegurou. Quase tanto quanto eu. A declaração casual de amor a pegou desprevenida. Eles ainda não haviam dito aquelas palavras, embora Raquel as sentisse crescendo dentro dela há meses. Você estava pensando que faz mais de 1 ano desde o seu divórcio, e você tem permissão para seguir em frente, Janaína disse agora, mexendo seu café com leite. Além disso, de tudo o que você me contou, a família de Bernardo parece adorável. Provavelmente são, Raquel admitiu. Só não estou acostumada a estar nesta posição e a nova namorada conhecendo a família. Bem, eu acho ótimo, Janaína declarou. E quero detalhes amanhã. Em casa, Raquel encontrou Lívia experimentando diferentes roupas, atipicamente preocupada com sua aparência. O que você acha? Ela perguntou, desfilando um vestido floral que Raquel não havia usado há pelo menos 1 ano. Muito para o jantar? Está perfeito, Raquel disse. Mas por que o vestido chique? Você geralmente vive de jeans. Lívia encolheu os ombros, evitando o contato visual. É importante para o Bernardo, então é importante para você. Só quero causar uma boa impressão. A simples declaração revelou o quanto sua filha havia amadurecido ao longo do último ano. A adolescente raivosa e retraída que havia culpado Raquel pelo divórcio havia sido substituída por essa jovem atenciosa. A família dele vai amar você, não importa o que você vista, Raquel a assegurou. Assim como o Bernardo te ama. Lívia encontrou os olhos dela no espelho. Ele te ama, sabia? É super óbvio. Raquel sorriu. Eu sei. Você o ama de volta? A pergunta direta era típica de Lívia.
Acho que sim, Raquel admitiu. Mas é complicado. Por quê? Por causa do pai. Em parte, Raquel disse. E em parte porque amar alguém significa ser vulnerável novamente. Assumir um risco. Lívia virou-se para a mãe. Mãe, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Você lidou com tudo este último ano sem desmoronar. Se alguém merece ter uma chance de ser feliz, é você. O jantar naquela noite começou com o constrangimento típico dos primeiros encontros familiares, de conversas educadas, perguntas cuidadosas, avaliações sutis. Os pais de Bernardo, Tomé e Margarida, eram calorosos, mais reservados, claramente protetores de seu filho após a perda de sua esposa. Sua irmã, Kátia, era mais imediatamente amigável, envolvendo Léo em conversas sobre seus projetos de ciências. Bernardo nos disse que você é escritora e professora, Margarida disse a Raquel enquanto eles se dirigiam à sala de jantar. Tive uma história aceita para publicação, Raquel esclareceu. Eu não me chamaria de escritora ainda. Ela está sendo modesta, Bernardo disse, colocando a mão nas costas dela. A escrita dela é linda. Honesta e perspicaz. Mamãe escreve sobre coisas quebradas que se tornam inteiras novamente, Lívia acrescentou inesperadamente. Como casas com novas fundações. Raquel olhou para a filha surpresa. Ela não tinha percebido que Lívia havia lido qualquer um de seus trabalhos. Encontrei seu caderno, Lívia admitiu. Espero que esteja tudo bem. Estava muito bom, mãe. O simples elogio significou mais para Raquel do que a aceitação do diário. Ela apertou a mão de Lívia debaixo da mesa. Conforme a noite avançava, a rigidez inicial desapareceu. Léo encantou a todos oferecendo-se para ensinar xadrez a Tomé, um jogo que o pai de Bernardo adorava. Kátia e Lívia descobriram um interesse comum em fotografia. E Margarida, depois de uma taça de vinho, mostrou a Raquel fotos antigas de Bernardo criança, ambas rindo dos protestos envergonhados dele. Na hora da sobremesa, as duas famílias haviam encontrado um ritmo confortável. Raquel observava Bernardo interagindo com seus filhos e a maneira como ele ouvia seriamente a explicação detalhada de Léo sobre seu último experimento científico, o respeito com que ele se envolvia com as opiniões de Lívia sobre livros e filmes. Ele não estava tentando ser o pai deles ou mesmo uma figura paterna, ele estava simplesmente sendo ele mesmo, construindo seu próprio relacionamento único com cada um deles. Seus filhos são maravilhosos, Margarida disse a Raquel baixinho enquanto limpavam a louça. Você fez um trabalho incrível com eles, especialmente considerando tudo o que vocês passaram. Obrigada, Raquel disse, inesperadamente emocionada com o elogio. Eles tornam fácil ser uma boa mãe, na maioria das vezes. Margarida sorriu. Bernardo ficou tão perdido depois que Sara morreu. Por anos, nos preocupamos que ele nunca encontraria o caminho de volta para a felicidade. Ela olhou para o filho, agora envolvido em uma conversa animada com Léo e Tomé. Não o vemos assim há muito tempo. A noite terminou com promessas de futuros encontros e abraços calorosos. Enquanto dirigiam para casa, o carro estava cheio das impressões positivas das crianças. Sobre a família de Bernardo. A Kátia disse que me ensinaria sobre fotografia digital, Lívia disse animadamente. Ela usa a mesma câmera que eles têm na escola. E o Sr. Tomé conhece todas essas estratégias legais de xadrez, Léo acrescentou. Ele disse que poderíamos jogar de novo da próxima vez. Então foi um sucesso? Raquel perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Com certeza, Lívia declarou. Eles são legais. Não são falsamente legais como a Melissa ou seja lá qual for o nome dela. Raquel sorriu, mas não comentou. A namorada de Marcos continuava sendo um assunto delicado, especialmente porque a viagem à casa do lago havia sido cancelada devido ao pulso quebrado de Léo. Em vez de forçar a questão, Marcos havia levado as crianças para um fim de semana de filmes e parques de diversões, o que havia corrido surpreendentemente bem. Quando chegaram em casa, Raquel encontrou uma mensagem de Bernardo: meus pais adoram vocês todos. Nenhuma surpresa. Posso passar amanhã depois que as crianças forem para o pai?
A pergunta tinha mais significado do que suas simples palavras sugeriam. Amanhã seria a primeira vez que teriam verdadeira privacidade, a casa só para eles sem crianças presentes. O coração de Raquel acelerou enquanto ela digitava sim. Eu gostaria. Mais tarde, depois que as crianças estavam dormindo, Raquel sentou-se à sua mesa e abriu o laptop. As palavras vinham facilmente agora, fluindo de algum lugar profundo dentro dela que havia sido destrancado pelas experiências do ano passado. Ela escreveu sobre famílias se misturando e se separando, sobre a estranha alquimia que transforma estranhos em entes queridos, sobre a coragem necessária para construir novas fundações em um terreno que uma vez desmoronou. Na tarde seguinte, depois que as crianças partiram com Marcos, Raquel se viu andando nervosamente pela casa, arrumando almofadas e rearranjando flores. Quando a campainha tocou, ela respirou fundo antes de abrir. Bernardo estava em sua varanda com um pequeno pacote embrulhado nas mãos. Oi, ele disse simplesmente. Oi, ela respondeu, dando um passo para trás para deixá-lo entrar. A casa parecia diferente sem as crianças, mais silenciosa, mais íntima. Trouxe algo para você, Bernardo disse, estendendo o pacote. Um presente de parabéns pela sua publicação. Raquel o desembrulhou cuidadosamente para encontrar um belo diário encadernado em couro, com suas iniciais gravadas em ouro na capa. É perfeito, ela disse, passando os dedos sobre o couro macio. Pensei que você poderia precisar de algo especial para a sua próxima história, ele disse. Algo digno de suas palavras. Raquel colocou o diário na mesinha lateral e deu um passo mais perto dele. Bernardo, tem algo que preciso te contar. A expressão dele ficou séria. Isso soa sinistro. Não é, ela o tranquilizou, pegando as mãos dele nas suas. É só, e eu fui tão cuidadosa neste último ano. Tão focada em proteger a mim mesma e as crianças de mais dor que eu tenho guardado parte de mim de você. Eu sei, ele disse gentilmente. E tentei respeitar isso. Você tem, Raquel assentiu. Você foi paciente e gentil e compreensivo. E em algum momento, sem querer ou planejar, eu me apaixonei por você. As palavras, uma vez ditas, tiraram um peso que ela não havia percebido que estava carregando. O rosto de Bernardo se suavizou em um sorriso que alcançou seus olhos. Eu te amo também, ele disse. Acho que desde o começo. Quando ele a beijou, Raquel sentiu a última de suas paredes protetoras se dissolver. Ainda haveria desafios pela frente e as complexidades de misturar suas vidas, o relacionamento contínuo de coparentalidade com Marcos, os inevitáveis conflitos e compromissos de qualquer relacionamento. Mas parada em sua sala de estar, nos braços de um homem que havia completamente a amava de qualquer maneira, Raquel sabia que havia encontrado algo raro e precioso, uma nova fundação, construída não na ilusão da perfeição, mas no reconhecimento honesto da quebra e na coragem de começar de novo. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam sentados juntos na varanda, observando o pôr do sol, Bernardo perguntou sobre seu próximo projeto de escrita. Estou pensando em um romance, Raquel admitiu. Algo maior do que os contos em que tenho trabalhado. Sobre o que é? Raquel sorriu. Novas fundações, ela disse. E as pessoas corajosas o suficiente para construí-las.